Em 28 de outubro de 2022, Shankela Robinson, 25 anos, viajou de Charlotte, Carolina do Norte, para Cabo San Lucas, México, com 6 amigos. Seus amigos Khalil Cook, Malik Sant, Patrick Dyer, Winter Essence, Donovan Elise, Michelle Hyatt, Dejanai Jackson e Nazir Wiggins retornariam em poucos dias. Shankela não voltaria. Era empresária de sucesso e personalidade nas redes sociais. Shankela compartilhava alegremente sua fortuna com os amigos, pagando alto. 1.500 na Vila Linda, 32 em Puerto Los Cabos. No início, tudo ia bem e ela ligou animada para sua mãe, Salamandra, na primeira noite. Infelizmente, em menos de 24 horas, tudo piorou por volta das 14 horas. Em 29 de outubro, Salamandra recebeu uma ligação de Khalil Cook, amigo de longa data e companheiro de viagem de sua filha. Ele disse que Shankela estava doente e um médico foi chamado após as 15 horas. A doutora Gutierrez, do Centro Médico Americano local, chegou à residência. Em relatórios policiais posteriores, a médica observou que, ao entrar na vila, os moradores informaram que Shankela havia bebido demais. Ela observou que a jovem estava desidratada, desorientada e não respondia verbalmente, e aconselhou que Shankela fosse levada ao hospital. Mesmo relutantes, os outros viajantes insistiram em tratá-la ali. A doutora Gutierrez aceitou o pedido. Às 16h20, Shankela teve uma convulsão. Ficou com pulso fraco e dificuldade para respirar. Os paramédicos foram chamados à vila. Cerca de 30 minutos depois, uma ambulância chegou, mas ela já estava entrando em parada cardíaca. Após receber 14 sessões de reanimação cardiopulmonar, 5 injeções de adrenalina e 6 choques com um desfibrilador, as tentativas de reanimar Shankela falharam e ela foi declarada morta às 17h57. A polícia foi chamada logo após o falecimento e registrou que Shankela não tinha ferimentos, atribuindo a morte à intoxicação alcoólica. Os amigos encurtaram a viagem ao México e retornaram aos Estados Unidos no dia seguinte, deixando o corpo de Shankela em Cabo. Primeiro, disseram aos pais que Shankela morreu por consumo excessivo de álcool. Logo, detalhes diferentes em suas histórias surgiram e rumores de uma briga entre os viajantes se espalharam, aumentando a confusão. Cerca de uma semana após sua morte, as autoridades mexicanas divulgaram um laudo de autópsia que contradizia as conclusões originais da polícia. Nos documentos traduzidos para o inglês, consta que Shankela morreu devido a uma fratura no pescoço. Mais uma reviravolta assustadora para a família dela. No dia 15 de novembro, um vídeo horrível começou a circular nas redes sociais, mostrando Dejanai Jackson atacando violentamente Shankela na vila. No vídeo de 22 segundos, Shankela é perseguida por outra mulher em um quarto. Enquanto 2 companheiros de viagem observam e gravam, um deles pergunta: "Quella, você pode revidar?" Segundo a autópsia, nos Estados Unidos da América não achou sinais de pescoço quebrado. Eles notaram que ela teve uma lesão cerebral. Não havia álcool em seu sangue no momento da morte, mas ela consumiu uma grande quantidade de álcool na noite anterior. Seu corpo apresentava arranhões, hematomas e vômito na garganta. A causa da morte foi considerada inconclusiva. Em 23 de novembro, Daniel de la Rosa Anaya, procurador-geral da Baixa Califórnia, emitiu mandado de prisão para Dejanai Jackson e iniciou sua extradição para o México. Em 12 de abril de 2023, os Estados Unidos da América anunciaram que não apresentariam acusações criminais pela morte de Shankela Robinson por falta de provas. Não se sabe se o México ainda busca sua extradição de Dejanai Jackson. Naturalmente, a família dela e as redes sociais ficaram indignadas, questionando fortemente se a raça de Shankela é um fator decisivo para determinar até onde as autoridades americanas e mexicanas estão dispostas a ir para resolver o assassinato dela. Black women want to know on the birthday of Malcolm X, who famously said that the black woman is the most neglected, the most disrespected, and the most unprotected person in America, that this administration would do everything in their power to move us from Malcolm X's quote almost 65 years ago and show that we are a better America. A família dela segue lutando por justiça e planeja processar os 6 companheiros de viagem por dificultarem a investigação da morte.
como observou a advogada da família. Minha mensagem aos companheiros de viagem é que o arco do universo é longo, mas sempre se inclina à justiça. Desejamos o melhor à família Robinson em sua busca por respostas. Durante a semana de 21 de novembro de 2022, as crianças da pequena cidade de Cornelius, Carolina do Norte, estavam ansiosas por um tempo de folga devido ao próximo feriado de Ação de Graças. No entanto, quando os alunos voltaram para uma escola, a equipe da Escola de Ensino Fundamental Bailey percebeu que uma de suas alunas do 6º ano estava ausente. Madalina Corrocari estava desaparecida em 12 de dezembro, 3 semanas após ser vista pela última vez, saindo do ônibus escolar aos 11 anos. 2 funcionárias da escola foram à casa na Victoria Bay Drive, onde Madalina vivia com a mãe, Diana Corrocari, 37, e o padrasto, Christopher Palmeter, 60. Sem resposta, deixaram um pacote de ausência escolar na porta. 3 dias depois, Diana foi à escola e disse que Madalina estava desaparecida há semanas. As autoridades prenderam Diana e Christopher por não comunicarem o desaparecimento, mantendo-os sob custódia. Uma investigação foi iniciada e várias denúncias começaram a chegar. A casa dos Corrocari foi revistada. Os vizinhos foram interrogados e o Lago Norman, que fica nas proximidades, foi vasculhado, mas tudo isso não levou a nada. Apesar disso, ocorreram fatos suspeitos. A polícia achou uma almofada de carpete, mas não havia carpete no quarto da Madalina. Em segundo lugar, uma vizinha relatou ter visto Diana queimando um sofá e vários outros itens não revelados no quintal da casa no dia 30 de novembro. Não houve avanços no caso até maio de 2024. Tanto Diana quanto Cristóvão foram condenados por não terem comunicado o desaparecimento de Madalina, mas foram liberados com o tempo já cumprido. O depoimento de Cristóvão trouxe mais detalhes sobre a família. Diana e Cristóvão, da Moldávia, iniciaram um relacionamento online. No final das contas, ele a pediu em casamento, e os dois se casaram em janeiro de 2016, quando Madalina e Diana vieram para os Estados Unidos. Segundo Cristóvão, era um casamento sem amor. Eles nunca consumaram a união, e só se beijavam em ocasiões especiais. Sobre o relacionamento com a enteada, Cristóvão disse que lhe dava mais atenção que a mãe. Levando-a para passeios de bicicleta e caminhadas, ele explicou que o sofá queimado era consequência dos muitos gatos da família, que faziam necessidades pela casa, sujando objetos que Diana depois queimava. Ele também contou que, desde 2021, sua esposa havia se tornado extremamente religiosa, ficando acordada até tarde da noite, rezando e entoando cânticos, e com medo de estar sendo perseguida por famosos como Vladimir Putin e Michael Jackson. Ele afirma que Diana nunca revelou onde Madalina estava, e acha que ela a mandou para parentes na Moldávia. Depois disso, ele pediu o divórcio. Já um parente de Diana disse à polícia que falou com ela 12 dias após o último avistamento de Madalina. Desejo me divorciar, Cristóvão. Ela disse a esse parente não identificado que seu casamento era ruim e queria fugir com a filha. Diana, durante o julgamento, não deu nenhuma explicação sobre o paradeiro de sua filha. Mesmo sob os holofotes, ela sempre foi reservada e não mostrou emoções fortes diante do sumiço da filha. Ela foi libertada em maio de 2024 e voltou para a casa da família na Victoria Bay Drive. Porém, Diana só tem um green card que permite trabalhar nos Estados Unidos da América. Ela não é cidadã e muitos especulam que será deportada em 25 de junho de 2024. O Departamento de Polícia de Cornelius a apontou como suspeita no sumiço da filha. 2 semanas depois, Diana postou uma foto no avião. A caminho de Nova York, John F. Kennedy para Frankfurt e Bucareste. A princípio, pensava-se que Diana não podia sair do país porque as autoridades tinham seu passaporte, mas ela poderia ter conseguido documentos de emergência na época da gravação. As autoridades não confirmaram nem negaram se Diana deixou os Estados Unidos. Teorias estão circulando na internet, com algumas pessoas especulando que a jovem foi vendida para traficantes por seu padrasto, sua mãe ou ambos. Alguns acham que Diana matou ou que Cristóvão matou e ela encobriu. De qualquer forma, uma menina inocente está desaparecida há quase 2 anos e merece justiça. Quando sumiu, Madalina media 1,47 metros e pesava 41 quilos. Ela era branca, cabelo e olhos castanhos, e agora teria 13 anos.
O Departamento de Polícia de Cornelius pede que você entre em contato com o número na tela se tiver qualquer informação sobre o paradeiro dela. Por volta das 23h30, em 5 de agosto de 2022, às 23h30, Kylie Rodney, 16, avisou a mãe que voltaria para casa em Truckee, Califórnia, em 45 minutos. A adolescente festejou a noite inteira com muitos amigos no Prosner Family Campground, a 19 quilômetros de casa. Ela nunca chegou em casa. Na manhã seguinte, sem sinais de Kylie ou seu Honda CR-V prateado, ela foi considerada desaparecida. Autoridades e voluntários passaram semanas vasculhando a área, analisando mais de 2.000 pistas e dedicando mais de 20.000 horas para localizar a jovem. O celular dela sinalizou pela última vez às 0h30, em 6 de agosto, próximo ao reservatório Prosser Creek, grande corpo d'água ao lado da festa. Em 21 de agosto, mergulhadores do Aventuras com Propósito, grupo de busca financiado pela comunidade, encontraram o veículo dela de cabeça para baixo, a 4 metros de profundidade e 17 da margem. Ao revistar o carro após retirá-lo, encontraram os restos mortais de Kylie no porta-malas. Vários vidros do carro também estavam abaixados. A princípio, isso pareceu altamente suspeito, e os membros da equipe Aventuras com Propósito foram bastante claros ao afirmar que acreditavam que havia crime envolvido na morte de Kylie. Causou estranheza ela ter sido achada em uma área que a polícia já teria vasculhado várias vezes nas semanas anteriores. She's not in the driver's seat. It looks suspicious to me. Yeah. Vehicle's upside down. Some of the one window is halfway down. One window is all the way down. Call the authorities. Tammy Waters, fundadora da equipe Waters de busca e recuperação com sonar, disse ao The Daily Mail que, em 90% dos veículos achados com pessoas, elas geralmente estão na parte de trás. Se for SUV, estão no porta-malas. Ela explicou, acrescentando que o motor pesado do carro normalmente afunda primeiro, fazendo com que os ocupantes do veículo sejam empurrados para trás enquanto o carro afunda. Elas estão tentando alcançar o ar, disse ela. A autópsia não indicou crime, e o patologista concluiu que a morte foi por afogamento. O relatório toxicológico mostrou etanol e tetrahidrocannabinol no sistema de Kylie, mas o etanol pode estar presente como subproduto da decomposição, e não necessariamente devido ao consumo de álcool. O consenso formal é que Kylie morreu por causa de um trágico acidente. Nunca encontraram indícios de que ela tivesse inimigos ou alguém que desejasse sua morte. Ainda assim, alguns detetives online afirmam que, por ela ter sido encontrada no compartimento, algo mais grave ocorreu com a adolescente naquela noite de agosto, e as autoridades estão encobrindo. Acusaram os amigos dela de encenarem ou de que tudo foi uma farsa, para a família Rodney arrecadar dinheiro com a página do GoFundMe, criada durante as buscas pela filha. Vale lembrar que essas são teorias da conspiração infundadas. Em maio de 2024, o pai e o avô de Kylie processaram por difamação uma personalidade da internet. O famoso youtuber e podcaster Ryan Upchurch seguiu postando teorias sobre a morte dela, afirmando que Kylie Rodney não existe e expondo supostamente o pai dela online. There ain't no information saying this person is real. Zero. O tribunal autorizou a ação por difamação, mas o resultado ainda é desconhecido. Independentemente do ocorrido com Kylie naquela noite, expressamos nossas sinceras condolências à família Rodney. Para Alyssa Turney, 17 anos. 17 de maio de 2001 foi o último dia do penúltimo ano na Paradise Valley High School, em Phoenix, Arizona. A manhã começou como de costume, com Michael, pai adotivo de Alyssa, levando-a à escola. Porém, ele quebrou a rotina ao buscá-la mais cedo para o almoço. Segundo ele, uma discussão começou entre eles nesse momento. Alyssa queria mais liberdade quando ele saiu para buscar sua filha mais nova, Sarah. Alyssa saiu da casa da família sem bolsa ou celular, deixando apenas um bilhete enigmático sobre fugir para Cal Fam, na Califórnia. A família Turney era mista, com 6 filhos.
Quando Alyssa tinha 3 anos, sua mãe, Bárbara, casou-se com Michael Turney. Sarah, caçula dos Turney, nasceu logo após o casamento. Michael adotou Alyssa e o irmão. Após a morte de Bárbara por câncer 6 anos depois, ele ficou como o único responsável por eles. Em 2001, os 4 filhos mais velhos já tinham saído de casa. Quando Alyssa sumiu, Sarah notou que o quarto da irmã estava estranhamente bagunçado, com os pertences espalhados. Michael fez um boletim de ocorrência de desaparecimento para ela e mostrou preocupação. Como não houve suspeita de crime, não iniciaram investigação séria. O caso ficou anos parado, sem sinal de Alyssa. Michael disse que, uma semana após o desaparecimento, recebeu uma ligação da Califórnia às 5 horas. Ele afirmou que a voz era de Alyssa, que o xingou e pediu para deixá-la em paz. Curiosamente, os $1.800 na conta dela ficaram intocados. As autoridades revistaram a casa dos Turney e recuperaram várias câmeras de vigilância e gravadores de voz que continham anos de gravações. Nas fitas, é possível ouvir Michael falando de forma depreciativa sobre Alyssa, mas as gravações dos dias próximos ao desaparecimento dela estão faltando. Além disso, descobriu-se que Michael espionava sua filha enquanto ela trabalhava no restaurante fast food Jack in the Box local. Ele a observava com binóculos. Chegava horas antes do fim do turno para garantir que não saísse com ninguém e a filmava no drive-thru. Em 2008, o caso foi reaberto quando Sarah informou à polícia que acreditava que seu pai era culpado. Ela não está sozinha em suas suspeitas. James Turney, seu filho, também o acusou. Em 8 de dezembro de 2008, a polícia de Phoenix foi à casa dele para coletar DNA, mas encontrou mais do que esperava. A casa tinha mais de 20 explosivos, 19 armas de fogo, 2 silenciadores caseiros e uma van cheia de gasolina. Além das armas perigosas, as autoridades descobriram um manifesto confuso intitulado Diário de uma Mártir Louca. Nas páginas, Michael detalhou seu plano de explodir um sindicato local porque acreditava que 2 assassinos tinham matado Alyssa. Michael disse que os assassinos agiam sob ordens da Irmandade Internacional dos Trabalhadores Elétricos, grande sindicato de eletricistas. Ele decidiu atacar a unidade deles em Phoenix como retaliação. Ele foi preso, acusado, cumpriu 7 anos e saiu em liberdade em agosto de 2017. Alyssa se manteve em destaque nos últimos 20 anos pela dedicação de Sarah. O caso dela foi destaque em vários programas e podcasts de true crime, com milhões na internet especulando sobre seu paradeiro. Em agosto de 2020, Michael foi preso em Mesa, Arizona, e acusado por um grande júri do condado de Maricopa de homicídio em 2º grau pela morte de Alyssa. Em julho de 2023, todas as acusações contra Michael foram retiradas por falta de provas substanciais. O Departamento de Polícia de Phoenix e o Ministério Público do Condado de Maricopa discordam fortemente da decisão do juiz. Your attorney said you were concerned about the case. Are you going to keep searching for Alyssa? I'll never stop looking for my daughter. Hoje, Michael Turney tem cerca de 70 anos e segue declarando inocência, amparado pelo princípio do duplo julgamento. Ele não pode ser julgado de novo pelo assassinato da filha. A melhor opção para Sarah e os familiares que a apoiam é acionar os tribunais civis com um processo por morte injusta. Sarah disse ao True Crime Arizona que a polícia local vê o caso da irmã como solucionado, mas não resolvido. So the prosecution does a terrible job, and the defense gets this very rare acquittal granted, and my father is a free man. So after a lifelong, and my dad's, what is he now? In his late 70s, he's almost 80. He spent his entire life terrorizing specifically women, and I'll just leave it at that. He's now a free man. Tragicamente, talvez nunca saibamos toda uma verdade sobre o que aconteceu com Alyssa Turney, mas sempre há esperança. Se souber algo sobre o caso, contate o Departamento de Polícia de Phoenix pelo número na tela. Em 11 de setembro de 2014, William Terrell, de 3 anos, sua irmã de 5 anos e seus pais adotivos arrumaram o carro e foram para a casa da avó adotiva em Kendall, Austrália. Era uma viagem de 4 horas ao norte pela costa, saindo da casa deles em Sydney. O pequeno William nunca mais foi visto. Por questões legais, os nomes dos pais adotivos e da avó de William seguem anônimos. Então, para este vídeo,
Vamos nos referir à mãe adotiva dele como Diane, ao pai adotivo como Greg e à avó adotiva como Gloria. Na manhã seguinte, Greg deixou a casa de Gloria às 9h para uma teleconferência em Lakewood. William, vestido com uma fantasia do Homem-Aranha, brincava na varanda com sua irmã, enquanto Diane e Gloria observavam. As últimas fotos de William, tiradas por Diane às 9h37, mostram essa cena. Logo depois, as crianças foram brincar de esconde-esconde no quintal. Isso durou cerca de 30 minutos, mas quando William ficou 5 minutos em silêncio, Diane foi procurá-lo. Buscar na casa e arredores não teve resultado. Greg voltou às 10h33, bateu nas portas e falou com vizinhos, mas nenhum sinal de William. Às 10h56, Diane chamou o 000 Serviço de Emergência Australiano e relatou o sumiço de William. A polícia de New South Wales chegou rapidamente à casa de Gloria na Benaroon Drive em menos de 10 minutos. Dias de buscas viraram semanas, depois meses e, por fim, anos. Centenas de policiais, membros dos serviços de emergência e voluntários procuraram incansavelmente pela criança desaparecida, tanto de dia quanto de noite. Equipes de mergulho, motocicletas, helicópteros e cães farejadores foram todos mobilizados. Mas parecia não haver nenhum rastro dele além da propriedade da Benaroon Drive. Jean não lembrava de ver suspeitos perto da casa de Gloria, mas mencionou 2 veículos desconhecidos estacionados na rua sem saída naquela manhã. Ninguém na vizinhança reconheceu as descrições dos carros, e só Jean os viu. Uma pista promissora veio do vizinho Ron Chapman às 10h45. Ele se lembrou de ter visto um carro antigo, tipo perua, com tração nas 4 rodas. Ele disse que a motorista era uma mulher loira, de 20 ou 30 anos, e um menino pequeno, vestido com uma fantasia do Homem-Aranha, estava solto no banco de trás. Infelizmente, nada nunca resultou dessa pista. A princípio, muitos pensaram que William foi sequestrado por um estranho, algo raro, mas possível até hoje. Pelo menos 3 homens foram considerados pessoas de interesse, no caso devido à sua possível proximidade e a crimes anteriores contra menores. Mas nenhum deles foi preso. O paradeiro dos pais biológicos de William, embora desconhecido pelo público, já foi verificado, e eles não são considerados pessoas de interesse. A polícia de New South Wales seguiu procurando William, realizando buscas em áreas de mata perto de Kendall. Em 2021, informou o superintendente-chefe de detetives, Darren Bennett, à Australian Broadcasting Corporation News. É altamente provável que, se encontrarmos algo, será um corpo. Estamos procurando pelos restos mortais de William Terrell, não há dúvida sobre isso. A investigação sobre seu desaparecimento começou em 2019 e foi interrompida em 2020 e segue adiada. Entre 2020 e 2021, autoridades gravaram secretamente Diane e Greg em casa e nos carros para obter mais informações sobre William. Embora não avançasse o caso, mostrou que os pais adotivos possivelmente maltratavam outros tutelados. No verão de 2023, detetives de Nova Gales do Sul recomendaram acusações contra Jean. Eles achavam que o menino morreu acidentalmente sob seus cuidados, e ela escondeu o corpo em 2024. O casal foi acusado de várias alegações de violência doméstica contra crianças sob seus cuidados, como intimidação e agressão. No final, a maioria dessas acusações foi descartada, mas ambos foram considerados culpados de intimidar uma criança na época da gravação. Eles ainda não foram sentenciados. O inquérito, adiado por muito tempo, terá sessões finais em novembro e dezembro de 2024 e muitos esperam pela verdade. Gloria faleceu, enquanto Diane e Greg seguem afirmando inocência. William Terrell, agora com 13 anos, foi visto pela última vez com uma fantasia marcante do Homem-Aranha. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, por favor, entre em contato com o Crime Stoppers de Nova Gales do Sul pelo número que está na tela. Casos não resolvidos são frustrantes, mas queremos aumentar a conscientização e as chances de solução. Você tem alguma teoria que gostaria de compartilhar sobre os mistérios de hoje? Ou algum outro caso que acha que deveríamos analisar? Siga a gente para não perder o próximo e, como sempre, obrigada por assistir.